O Historiarte é um projeto criado exclusivamente pelo professor Anderson dos Santos, que se trata de confeccionar e produzir um trabalho dentre os temas estudados durante o semestre, estimulando assim diversas pesquisas que te deixam mais intrigado pelo assunto e ampliam seus conhecimentos. O principal objetivo deste trabalho é aprofundar ainda mais os nossos entendimentos sobre o tema escolhido, pois de alguma forma sempre temos algo novo para aprender ou descobrir. A partir da escolha do conteúdo, deve ser elaborada uma expressão artística, ficando totalmente livre para escolha e utilização da criatividade. A nossa maior dificuldade para realizar esse trabalho foi a parte de edição. Tivemos muitas ideias de expressões artísticas, mas ao longo do trabalho tivemos que deixar de lado, já que não sabíamos como inseri-las durante a edição do vídeo. Porém, mesmo com todas as dificuldades, conseguimos efetuar um ótimo trabalho e usar grande parte das ideias que tínhamos. Dessa vez optamos por algo mais dinâmico e de fácil entendimento a qualquer tipo de público. Usamos e abusamos das cores para deixarmos nosso trabalho mais bonito e, depois de várias pesquisas, videoaulas assistidas e muita criatividade solta, definitivamente conseguimos aprender muito mais sobre a Primeira Guerra Mundial e estamos totalmente prontas para passarmos todos os nossos conhecimentos sobre o conteúdo adiante. Para começarmos a falar sobre a Primeira Guerra Mundial, precisamos falar sobre o que de fato ela foi. Explicando de uma forma bem simples, ela foi a primeira guerra que aconteceu e envolveu o mundo inteiro. E é claro que para uma guerra acontecer precisa-se de motivos, e dessa vez não foi diferente. Ela aconteceu devido a inúmeros motivos. Por exemplo, a paz armada, onde as grandes potências da Europa estavam em uma corrida armamentista, mas ao mesmo tempo não existia nenhum conflito real, e por isso o nome paz armada. O outro motivo que levou à guerra foi a rivalidade entre os países que estavam colonizando territórios, os discursos nacionalistas, a política de alianças, o imperialismo do século XIX, e um dos motivos mais importantes foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, da Áustria-Hungria, em Sarajevo, no dia 28 de junho de 1914, por um ativista sérvio. Devido ao assassinato, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia e a Rússia mobiliza tropas para ajudar a Sérvia. Logo depois, a Alemanha declara guerra à Rússia e a França mobiliza tropas. A Alemanha, então, declara guerra à França e invade também a Bélgica. A Inglaterra, enfim, entra na história e declara guerra à Alemanha. Então, exatamente um mês depois do falecimento do arquiduque, deu-se início à Primeira Guerra Mundial, ou Grande Guerra, como era chamada na época. A Primeira Guerra Mundial aconteceu devido a esses motivos que citamos antes e foi travada entre duas tríplices. De um lado existia a Tríplice Aliança, constituída pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Do outro lado existia a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e Rússia. Com os lados divididos, a guerra se iniciou e passou por diversas fases. Em 1914, houve a Guerra de Movimento, que, como o próprio título sugere, foi uma fase onde o grande objetivo era mover as tropas rapidamente e destruir os inimigos em batalhas sucessivas. Em 1915 até 1916, ocorre a Guerra das Trincheiras. Nessa época era impossível vencer as novas tecnologias, como as metralhadoras, então os soldados começaram a cavar valas no chão com cerca de 2 metros de profundidade, onde eles tentavam fincar as posições e impedir o avanço dos inimigos. Durante essa fase, a Rússia perde inúmeros soldados e a Itália troca de lado, entrando ao lado da Tríplice Entente. Em 1917 e 1918, ocorre a terceira e última fase da guerra. Acontece a volta do movimento, que aconteceu durante a primeira fase. Tudo isso graças aos tanques que os ingleses criam e acabam sendo superiores às metralhadoras. A Rússia, que estava totalmente prejudicada, se rende à Alemanha, assina um tratado e sai da guerra em 1917. Com a saída da Rússia, os Estados Unidos entram na guerra ao lado da Tríplice Entente, com uma boa economia e com soldados descansados e fortes. Com essa grande ajuda dos Estados Unidos, a Bulgária se retira da guerra em setembro de 1918, a Turquia em outubro e a Alemanha em novembro. Com esse grande checkmate de os Estados Unidos entrar na guerra, a Tríplice Entente
sai vitoriosa da Primeira Guerra Mundial. Com a vitória da Entente, em 28 de junho de 1919, é assinado na França o Tratado de Versalhes, onde a Alemanha levou a culpa pela guerra e foi obrigada a cumprir várias ordens, sendo duas delas a redução da frota marítima e a redução do exército. A Liga das Nações, órgão criado para manter a paz mundial, reconhece o Tratado de Versalhes como legítimo. Obviamente, todo ato tem consequências, e essa guerra teve inúmeras consequências. Algumas delas foram boas e outras nem tanto. Tivemos a ascensão da URSS, a decadência da Europa, a emancipação da mulher, entre vários outros. Você deve estar se perguntando onde o Brasil entra nisso, já que todos os países participaram da guerra. Bom, o Brasil teve uma pequena participação. Ele ajudou a Tríplice Entente, que coincidentemente venceu a guerra. Mas enfim, o Brasil enviou um corpo médico militar e também aviadores do Exército e da Marinha para ajudar na guerra. Com isso, chegamos ao fim da nossa explicação, mas não do nosso trabalho. Nós decidimos pintar um quadro sobre a arte depois da Primeira Guerra Mundial. Portanto, com vocês, o nosso quadro chamado Faça Arte e Não Guerra. O horror dos combates da Primeira Guerra Mundial provocou na arte uma renovação em busca de inspiração. Grupos de artistas abraçaram o sonho surrealista, a denúncia social ou o retorno à pintura figurativa. Sabemos que a chamada Bela Época foi o período que abrangia as décadas de 1870 a 1900 e ficou caracterizado pelo grande otimismo no desenvolvimento material do mundo ocidental. Invenções tecnológicas importantes como o telégrafo, o telefone, o cinema, a fotografia, entre muitas outras, possibilitaram maior integração mundial e o grande surto populacional, provocando o nascimento da chamada sociedade em massas. Todavia, esse clima de euforia teve seus contrastes. O mesmo tipo de modernização tecnológica que beneficiava a vida prática nos grandes centros urbanos também foi empregado na invenção de novos e sofisticados armamentos que seriam usados na Primeira Guerra. O triunfo da razão e da ciência sofria assim um contraponto com a irracionalidade das disputas raciais, nacionalistas e ideológicas de vários matizes, que desembocariam na catástrofe e na destruição da guerra. Foi em meio a essa atmosfera que apareceu o fenômeno artístico conhecido como modernismo. Os artistas do modernismo se organizaram em grupos vanguardistas como cubismo, surrealismo, expressionismo, abstracionismo, futurismo e dadaísmo, procuraram assimilar a atmosfera de decadência e expor cada qual ao seu modo o tipo de produto artístico que seria correspondente a essa atmosfera, como suas pinturas, esculturas e colagens. Artistas como Salvador Dalí, Wassily Kandinsky, Edvard Munch, Giacomo Balla, vinculados ao surrealismo, abstracionismo, expressionismo e futurismo, procuravam oferecer o mesmo tipo de deformação das formas, tanto na pintura quanto na escultura. No campo da música e do balé não era diferente. Músicos como Arnold Schoenberg, inventor da música dodecafônica, rompiam a hierarquia tradicional da música clássica. O balé russo de Diaghilev e Nijinsky, acompanhado pela música dissonante de Stravinsky, também procurava o mesmo efeito de ruptura no balé clássico, caracterizado pela leveza e delicadeza dos gestos. A crítica mais ácida e mordaz da atmosfera de decadência da Bela Época veio com o dadaísmo de Tristan Tzara, Hugo Ball e Hans Arp. Esses artistas foram além da ruptura com as formas clássicas e tentaram inaugurar o movimento Fine Art, o que implicava na destruição completa da capacidade de representação ordenada da realidade por meio de qualquer expressão artística. Agora sim, chegamos à conclusão do trabalho. Gostaríamos de concluir dizendo que este trabalho foi essencial para aprendermos novas curiosidades sobre o tema que escolhemos. Durante as pesquisas feitas, conseguimos descobrir e aprender várias coisas novas relacionadas ao nosso tema. Além de nos ajudar com mais conhecimento, esse trabalho fez a gente relembrar o quanto é importante pesquisarmos sobre o que estamos aprendendo, pois informação nunca é demais e desperta nosso lado curioso. A Primeira Guerra Mundial opôs as principais potências econômicas do mundo, resultando em milhões de mortes. A influência da Primeira Guerra no universo artístico foi notável. Ela foi uma grande influência na arte com o nascimento de novas formas de arte, como o dadaísmo, o modernismo, entre outras, que faria as pessoas refletirem sobre como chegamos aonde chegamos. Concluímos então que foi imensamente importante realizar esse trabalho. Além de todos os novos conhecimentos adquiridos, retomamos o trabalho em dupla e foi muito bom trabalhar e usar a criatividade em conjunto e dividir todas as funções. Por isso finalizamos dizendo que estamos muito orgulhosos com o resultado deste grande trabalho chamado Story Art.